A nossa aula hoje é força magnética, quer dizer, lá no eletromagnetismo. Então, no eletromagnetismo são três fenômenos. O primeiro é corrente cria campo. O segundo fenômeno seria a força magnética. Botamos aqui. Gente, qualquer força tem como unidade Newton. Então, a força será medida em Newton. Gente, começamos aqui, ó. Módulo da força magnética. Força magnética BQV seno θ. Então, eu começo sempre pela fórmula para dizer o seguinte, ó. Quando é que tem força magnética? Quando você tem um campo magnético, não é isso? Então, você tem que ter um campo magnético que será medido em Tesla, né? E tem o quê? Uma carga elétrica. Aqui, ó. O que representa o quê? Carga elétrica. Então, a carga elétrica seria medida em Coulomb, que é a unidade de carga. E velocidade, que é metro por segundo. Então, só existe força magnética se existir uma carga elétrica em movimento com velocidade dentro de um campo magnético. O seno θ, esse aqui, ó, nós vamos ver depois que é o ângulo formado, o θ. Esse aqui, ó, isso representa um ângulo que tem que ter entre os vetores campo magnético e velocidade da carga elétrica, entendeu? Depois a gente faz um estudo sobre o ângulo. Primeiro vamos fazer o seguinte, quando é que tem força magnética? BQV, quer dizer, você tem um campo, uma carga em movimento. Então, uma carga elétrica em movimento no campo, temos o quê? A força magnética. A direção, gente, como é que é a direção dessa força magnética? A direção é sempre perpendicular. Ela é sempre perpendicular aos vetores campo magnético e velocidade. Então, ele é sempre perpendicular, ó, a B e V. E o sentido é regra da mão. Regra da mão esquerda. Regra da mão esquerda. A regra da mão esquerda é isso aqui, ó. Força, campo e velocidade. Então ficaria isso aqui, né? Ok? Ok, não prestou meu desenho aqui, ok? Então é o seguinte, repetindo. A força magnética é dada por, aqui ó, regra da mão esquerda. Força, campo e velocidade. Força, campo e velocidade, ok? Esse é o sentido da mão, que a gente já vai ver como é que se aplica aqui. Então, o início é o seguinte, quando é que tem força magnética? Quando você tem uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético. Então, é força magnética sobre cargas. Né? Vamos ver o seguinte. Exercício. Gente, ó, calcule a força magnética sobre uma carga. Então, eu copiei aqui uma carga de 2 Coulomb em movimento com uma velocidade de 10 metros por segundo em um campo magnético cuja intensidade é de 10 Tesla, formando um ângulo entre as linhas de campo e a direção da velocidade, um ângulo de 30 graus. Então, como é que você calcula a força magnética? A força magnética é dada por BQV, seno do ângulo. Então, é o seguinte, ó, é só substituir. Quanto que vale o campo? O campo vale 10 Tesla. Quanto é que vale a carga? A carga vale 2 Coulomb. Tem que estar em Coulomb aqui, ó. Se tiver em microcoulomb, que aparece muito,
tem que fazer 2 vezes 10 a menos 6, né? Trocar a unidade. Velocidade, 10 metros por segundo, ok? E o seno do ângulo, que é 30 graus. Então agora é só substituir aqui, ó. O seno de 30 graus é 1/2. 10 vezes 2, 20, vezes 10, 200, vezes o seno, que é 1/2. Então isso dá 100 newtons, que é a intensidade do campo magnético. Para a questão teórica, que aparece muito em prova, uma carga em movimento na presença de um campo pode formar força magnética? Sim, vai depender do ângulo ali, mas sim. Agora, uma carga parada, se a velocidade é 0, não tem força. Carga em movimento, mas se não tiver campo, também não tem força. A força magnética é B que V, quer dizer, tem que ter um campo, tem que ter uma carga e tem que ter o movimento da carga. Carga em movimento, ó, o movimento de uma carga no campo gera força. Carga em movimento no campo gera força. Então isso é força sobre cargas. Então o cálculo é feito desta forma aqui. Agora o que nós precisamos aqui, ó, é ver o sentido da força magnética, ok? Então vamos ver aqui como é que a gente determina o sentido da força magnética. Então colocamos aqui, ó, exemplo que vai aparecer para as figuras abaixo. Gente, ó, para as figuras abaixo, mostra o movimento de uma carga elétrica dentro de um campo magnético. Determina o sentido da força magnética. Então é o seguinte, ó, eu vou mostrar aqui, ó, que existe uma carga positiva, ok? Que tem uma velocidade nesse sentido, horizontal, entrando em um campo magnético representado desta fórmula aqui, ó. Então é o seguinte, ó, aqui, ó, o B quer dizer campo magnético. Se tiver uma flechinha em cima, só quer dizer o quê? Vetor força magnética. Não altera nada. A flechinha esta aqui, ó, isso não influencia em nada. Se tiver só o B, campo magnético. Se tiver a flechinha, vetor campo magnético. O que está mostrado aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é uma representação das linhas de campo, porque, ó, B, campo. Nesse sentido aqui, ó. As linhas estão nesse sentido. E aqui mostra a carga, ó, que eu posso botar um Q aqui para a carga elétrica, e aqui o sentido da velocidade. Para onde dá a força magnética? Então eu tenho que usar a regra da mão esquerda, que é essa aqui, regra da mão esquerda, ok? Então aqui representa o quê? Força, campo e velocidade. Então olha aqui, ó, esse aqui vai no campo. O campo está entrando, ó. Assim, a velocidade aqui, ó, deu a força magnética para onde? Ó, para cima. Então eu represento a força magnética aqui, ó, será para cima. Então é claro que a carga vai fazer esse movimento aqui, ó, vai fazer esse trajeto aqui, ó, que a força magnética vai ser perpendicular puxando para cima, ok? Mas é só pedir a força magnética, eu vou desenhar a força magnética para cima. Aqui eu estou mostrando o quê? Um campo magnético saindo, ó. Essa bolinha representa o quê? Saindo. Se tiver aqui do lado B, campo magnético saindo. Aqui eu estou mostrando uma carga positiva entrando no campo.
e do lado uma outra carga negativa entrando no campo. Ok? Então é o seguinte, ó. Aqui, ó, esse dedo representa o campo é saindo, ó. Então ficou assim, ó, campo saindo. A velocidade para cima, então torci aqui, ó. O dedo ficou assim, ó, saindo, ó. Eu tenho que colocar aqui, ó, saindo e sentido para cima, ó. Esse dedo mostra para cima, ó. Então, e deu para onde? Para lá, ó. Então o sentido da força magnética é para cá. A força magnética é mostrada aqui nesse sentido. A única coisa que muda é que se a carga é positiva, ela vai para lá. Se a carga for negativa, essa aqui, ó, tu desenha o contrário, ó. Só troca. A regra é a mesma. Tu aplica a mesma regra, se deu para a direita, se a carga é negativa para a esquerda. Então, esta carga positiva aqui, ó, né, vai ter uma flecha maior aqui, ó. A força magnética deu para a direita e a carga negativa dá para a esquerda, ok? Gente, pode também aparecer, vamos fazer outros desenhos aqui, ó. Eles desenharem as linhas de campo nesse sentido aqui, ó. Ó, o campo magnético está nesse sentido aqui, ó. Vetor campo está aqui. E a carga está entrando aqui, ó. Pode também fazer o seguinte, ó. Campo magnético, sentido para baixo, direção vertical, sentido para baixo, descendente, se você para cima, ascendente, ok. Agora eu coloquei aqui, ó, a carga positiva entrando, carga positiva entrando. Então aqui é o seguinte, ó, como é que eu faço? Aqui, ó, esse dedo vai aonde? Nas linhas de campo. Nas linhas de campo. Velocidade para cima, ó. Olha como ficou. O dedo no campo, aqui na velocidade que é para cima, e o polegar deu entrando. Então, olha, como é que eu vou desenhar quando está entrando? A flechinha, ó. Então, eu coloquei esse xizinho aqui, né? E coloquei o FM do lado. Então, significa o quê? Força magnética entrando, força magnética entrando. Olha aqui, ó, dedo para baixo, né? Ó, acertei aqui. Deu para onde? Deu. Força magnética entrando. Vou fazer mais um desenho aqui, ó. As linhas de força são vertical ascendente. As linhas de força representam o campo magnético. Aqui tem uma carga positiva. Para onde é o campo magnético agora? O que que vai mudar aqui, ó? As linhas para cima, certo? Esse dedo ali, ó. Assim, ó. Então, repetindo, ó. Como é que é? Esse vai na velocidade. Então, esse dedo tem que ir para lá porque é da velocidade. E esse para cima. Regra aqui, ok? Então, olha aqui, ó. Assim, ó. Ó, velocidade, campo para cima e deu o quê? Saindo, ó, pontinho, ó. Força magnética. Então a força magnética tem esse sentido aqui, ó, saindo. Aqui é esse sentido entrando. Gente, como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu faço isso aqui, força, campo e velocidade. A velocidade, nesse caso, está para lá, então eu tenho que virar aqui, ó, e deixar esse dedo aqui, ó. Ok, e depois eu tenho que torcer aqui, ó, deixando aqui para cima, ó. Campo para cima, velocidade para cá, deu para cá, ó. Saindo. Isso é como você vai achar o quê? O sentido da força magnética. Vamos ver um outro caso interessante aqui, ó. Quando as partículas são lançadas em um campo magnético. Então, partículas
partículas eletrizadas lançadas em um campo magnético uniforme. Então elas podem ser lançadas de que jeito? Elas podem ser lançadas paralelas às linhas. Se elas forem lançadas paralelas às linhas, é porque as linhas estão aqui, ó, por exemplo, nesse sentido, ó, e as partículas são lançadas paralelas às linhas. Elas podem ser lançadas assim, ó, ou até pode largar em sentido contrário. E nesse caso aí, ó, o ângulo é de 0 graus ou 180. E seno de 0 e seno de 180 é 0. Então, portanto, partículas eletrizadas lançadas em um campo magnético paralelas às linhas, a força magnética vale 0. E a partícula descreve o quê? A partícula seria a carga, né? Descreve um MRU, movimento retilíneo uniforme. A força magnética é 0 e a partícula descreve o quê? Um MRU, quer dizer, movimento retilíneo uniforme. Por que a força magnética é 0? Porque seno de 0 é 0, ou seno de 180 também é 0. Quando tu aplica lá na fórmula BQV seno, isso vai dar o quê? 0. Mas a partícula pode ser lançada de que jeito? Perpendicular às linhas. Ó, se for lançado perpendicular às linhas, o ângulo é 90 graus e o seno de 90 é 1. Então, nesse caso aqui, ó, partículas eletrizadas lançadas em um campo magnético perpendicular às linhas de campo. Então, perpendicular às linhas de campo pode ser assim, ó. Campo magnético entrando, aqui, né? Partícula lançada aqui, ó. Então, é claro, se o campo magnético está assim, ó, aqui está entrando, não é isso? Ele lançou aqui, ó, vai formar um ângulo de 90 graus aqui, ó. Quando forma um ângulo de 90 graus, a força magnética, nesse caso, ela é máxima. Então, ó, força magnética é máxima. Quando que a força magnética é máxima? Quando a partícula é lançada perpendicular às linhas, formando um ângulo de 90 graus. A força magnética é máxima, e nesse caso ela será dada apenas por BQV, né? O seno não vai, porque seno de 90 vale 1, ok? E a partícula descreve o quê? A partícula, que é a carga, descreve um movimento circular uniforme, MCU. Ó, movimento circular uniforme. De raio ó, MV/dQ, ó. Sempre o raio é dado por massa vezes velocidade. Então aqui você pega a massa e multiplica pela velocidade. Não esquece que a massa é em quilograma e a velocidade em metro por segundo. Tu vai dividir por quem? Pelo campo em Tesla, que multiplica o quem? O valor da carga elétrica em Coulomb, ok? Então aqui, ó, a massa eu vou deixar em quilograma, a velocidade em metro por segundo, a carga em C de Coulomb e o campo em T de Tesla. E o raio vai me dar em quê? Em M de metros, ok? Quando que ela descreve um MCU? Partícula lançada perpendicular às linhas.
Pode ser assim ou pode ser assim, ó. Ó, as linhas estarem aqui nesse sentido, né? E ele lançado aqui, ó. Também pode, ok? E o última forma de lançar, que é 3, né? É paralela, a força magnética vale 0. Perpendicular, a força magnética vale máxima. E descreve um MCU. Perpendicular descreve MCU. Paralela descreve MRU. E lançamento, ó, partícula lançada de forma oblíqua as linhas, né? Se ele é oblíquo, quer dizer, exemplo, o ângulo é de 30, o ângulo é de 45, e se vai, né? Não é nem 0 e nem 90. E é nesse sentido aqui, ó. Ó. As linhas estão aqui e a partícula é lançada aqui, ó. Formando aqui um ângulo que não é 90 e nem 0. Então, nesse caso aqui, ó, a partícula descreve uma trajetória helicoidal, ou em forma de hélice, uma trajetória helicoidal. Então, em forma de hélice cilíndrica, pode ser, né? Isso aqui, ó, hélice cilíndrica, ela vai entrar aqui, ó, e vai fazer isso aqui, ó, entendeu? Então, a trajetória é o quê? É uma hélice cilíndrica, o helicoidal. Então, é o seguinte, a partícula pode ser lançada paralela, 3 fórmulas, ó. Quais são as 3 fórmulas? Eu vou colocar aqui, ó. Paralela, partícula lançada paralela. Força magnética 0, partícula descreve MRU. Partícula lançada perpendicular às linhas. Perpendicular às linhas. A força magnética é máxima. E ela é dada assim, ó, BQV, máxima. E descreve o quê? Um MCU de raio MV, BQ, ó, calculado ali. E pode ser lançada o quê? Oblíqua. Oblíquo, a única coisa é que forma o quê? Uma trajetória helicoidal, de hélice cilíndrica. E a força é dada BQV, né? Nesse caso aqui, ó, a força é dada BQV seno do ângulo, né? Vai usar toda a forma. O que mais pedem é sempre essas duas aqui, ó. Quando que a força magnética é máxima? Quando é lançada perpendicular. Quando que ela é mínima? Quando ela é paralela. Quando com a partícula num campo magnético descreve um MRU? Quando ela é lançada paralela às linhas. Quando descreve um MCU? Quando é lançada perpendicular às linhas. E se é lançada de forma oblíqua? Entendeu? Oblíqua é nesse aqui, nesse sentido aqui, né? Oblíqua tem centro. Ok, fechamos aí.